Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Iner Energia, uma empresa do Grupo Mendes, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo, expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários, e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado. Olá, começa agora o Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as notificações e siga a gente no Instagram, programa.autogp. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver câmbio automático, como dirigir um veículo sem o pedal da embreagem. O mais importante é você entender que você não precisa mais dos dois pés, você tem que usar apenas o pé direito. A obra-prima de Senna. Jornalista lança livro em Santos que conta feito histórico do ídolo e bastidores do automobilismo. A ideia inicial era juntar vários textos meus, já publicados em sites, blogs, revistas e jornais, e juntar tudo num livro. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Os testes da Fórmula 1 no Bahrein. E o Ilcinho Fittipaldi Júnior, uma homenagem ao ex-piloto de Fórmula 1 e construtor que faleceu na última semana. Atualmente, a maioria das montadoras tem pelo menos uma versão de carro sem o pedal de embreagem, mas ainda tem muita gente que não sabe dirigir um carro com câmbio automático. Nós viemos à Chevrolet Absoluta Santos, vou dar uma volta com o Júnior, que é o gerente do pós-vendas, que vai mostrar como dirigir uma caranga como essa, Montana zerinho, com câmbio automático. Vamos lá? Júnior, qual é a primeira dica para quem nunca dirigiu um carro automático? Então, Carlos, acho que o primeiro, mais importante, é você entender que você não precisa mais dos dois pés. Você tem que usar apenas o pé direito. E isso é a grande confusão que muitas pessoas que andaram muito tempo em carro mecânico vão ter, né? Então no começo você fica um pouco inseguro, mas o veículo em manobra você não precisa acelerar, você vai só soltando o pé do freio, ele vai manobrando naturalmente e você vai obter a segurança para poder dirigir com um pé só, que é o correto no veículo automático. Temos aqui várias letrinhas, P, R, N, D e o L. O que cada uma significa? Então, P é a posição que a gente usa quando o veículo está parado, né? Que é o câmbio fica na posição neutro com o auxílio da trava mecânica que tem internamente no câmbio, que vai impedir que o carro seja movimentado para frente e para trás, ainda que ele esteja sem o freio de mão. O correto é sempre colocar no P, puxar o freio de mão e depois soltar o pé do freio, que é para você não deixar o carro preso na marcha P, né? O carro tem que ficar preso pelo freio de mão, principalmente quando você tem uns desníveis na rua que você estacionou. O R é a posição da marcha ré, é onde o veículo traciona para trás. O N é a mesma marcha do P, só que sem nenhum tipo de trava, o veículo fica solto. Se ele estiver num lugar plano ele não movimenta, mas se ele estiver numa descida, no N ele está com um câmbio normal e neutro, como se fosse um câmbio mecânico. O D é a posição drive, que é chamada de drive, que é onde o câmbio vai fazer a função de todos os engastes de marcha. Nesse veículo especificamente, a gente tem a posição L, em alguns carros é a posição M, que é basicamente a mesma coisa, que é uma posição onde você pode trocar por meio de botões elétricos ou comando eletrônico as marchas manualmente. Então aqui você acelera, ele não troca as marchas, ele vai deixar você trocar as marchas manualmente nos botões. Tiptronic. Tipo Tiptronic, né? Ou por borboletas, nesse carro especificamente não tem borboleta, ele tem botões na própria alavanca, mais e menos, que você vai trocando manualmente as marchas. Quando que isso é mais indicado? Quando você tem um declive muito grande, você quer segurar o carro no freio de motor, descer um morro, descer uma ladeira mais íngreme, você segura o carro em primeira ou em segunda marcha, ele não vai avançar para as marchas seguintes e nem vai retroceder. Então ele ajuda a segurar o carro no freio de motor. Vamos lá então, João, vamos mostrar um pouquinho na prática essa primeira aula que você deu pra gente?
Júnior, carro automático ele tem a resposta rápida ao contrário do mecânico, né? Sim. A gente falando especificamente existem alguns tipos de câmbio, né? O mais comum são o câmbio automático, que é o mais o chamado convencional. A gente tem o automatizado, que ele é basicamente um câmbio mecânico com engates automáticos, né? Acionamentos automáticos ou automatizados. E tem o chamado CVT, que é um câmbio de transmissão continuamente variável, que é um câmbio que ele não tem marchas internas, ele tem uma correia que faz marchas simultâneas e ele simula uma troca de marcha que na realidade não existe, porque ele é como se fosse um câmbio contínuo, ele tem uma marcha só e ele vai desmultiplicando à medida que você acelera o veículo. Paramos no sinal vermelho. Então você tem duas Pode opções. mexer na marcha? Você pode simplesmente deixar no D, onde ele está, mas com a atenção de você não tirar o pé do freio, porque se você tiver uma desatenção e soltar levemente o pé do freio, às vezes uma criança no banco traseiro e tal, é recomendável que você pare. Se você tem alguma coisa que vai tirar a atenção dentro do carro, é recomendável que você pare e coloque o carro no N, porque qualquer vacilo no pedal do freio não vai fazer seu carro andar e você se chocar com um carro que estiver estacionado na sua frente. Sim. Então, por segurança, às vezes a gente indica de você fazer isso. Todas as duas formas, você teoricamente não tem nenhum dano ao câmbio. Uma outra coisa também que às vezes é dúvida, fala, pô, mas eu gosto de pegar uma estrada e tiver uma descida, eu ponho ele no neutro e ele desce e ele economiza combustível. No carro automático isso não existe, você não pode trabalhar com ele no neutro com o veículo em rolamento. Aí sim você pode vir a prejudicar o funcionamento interno do seu câmbio. Rampas, subidas, descidas, apesar de a gente morar numa região plana, como é que proceder? Então, esse também é um hábito às vezes de algumas pessoas de achar que você pode segurar a inclinação do veículo simplesmente com o carro engatado. Isso não é correto fazer e inclusive bem prejudicial, tanto no câmbio automatizado quanto no câmbio automático. Embora ele te dê uma sensação de que ele não está descendo, você não precisa ficar no pé no freio, ele está trabalhando e ele vai sofrer um desgaste de você tiver esse procedimento fazendo a longo prazo. Então o correto, o carro está na rampa, você tem que segurar o carro no freio de mão ou no freio de pé. Bom, agora a gente vai estacionar o carro. Vamos lá. Você colocou a ré, né? Vamos entrar na vaga e tal, estacionando. Chegamos na vaga, ok. Primeira coisa, não tire o pé do freio antes de colocar a alavanca na posição P. A alavanca vai na posição P, ele está na posição P, mantenha o pé no freio, segura o veículo no freio de mão. A partir de então você pode soltar o veículo, o pé do freio, ele já está corretamente estacionado. Júnior, o bom uso do câmbio automático significa vida longa? Sim, diretamente na vida útil do câmbio. Hoje em dia a gente tem o câmbio automático, é um câmbio de muito baixa manutenção, praticamente zero. A primeira manutenção que você vai fazer no câmbio é basicamente a troca de óleo, que gira normalmente após os 80 mil quilômetros. Alguns modelos nem preconizam troca de óleo. Se fizer tudo direitinho, rodar direitinho... Você tem câmbio para muitos quilômetros aí. Valeu, Júnior. Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado você, Carlos. A gente que agradece. Oferta da semana Blanco Pneus. Precisa dar um trato na caranga e busca serviço de confiança e preço justo? Blanco Pneus. Confira a oferta da semana. Pneu Aro 13 a partir de 12 vezes de R$ 20,99 ou à vista de R$ 229. Blanco Pneus tem duas lojas em São Vicente, na Avenida Antônio Emerick, 551 e 456. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. O Momento Velocidade do Auto GP
Você sabe que o Grande Prêmio do Bahrein está aí neste final de semana, mas programa gravado eu vou trazer os testes. Depois nós vamos falar do Grande Prêmio do Bahrein, porque os testes foram importantes para entender muito do começo da temporada, não só do Grande Prêmio do Bahrein. O que importa dizer sobre os testes da Fórmula 1 é que muitos usaram o pneu C3, um pneu mais rápido, médio e também com uma quantidade boa aí de voltas para trabalhar o carro. Os que usaram à frente aí o C4 e o C5 nos dias subsequentes, aí no segundo e terceiro dia, pilotos que ficaram realmente com o melhor tempo. Portanto, o Max Verstappen na Red Bull fez o melhor tempo com o pneu C3. Então, mostra esta evolução da Red Bull em relação ainda ao ano passado, o que é um risco para todas as equipes. Mas no primeiro dia, Max Verstappen foi o mais rápido, muitas voltas, enfim. O Lando Norris mostrou força com a McLaren, o Carlos Sainz com a Ferrari em terceiro, Daniel Ricciardo em quarto. Quero deixar claro que nenhum desses tempos absolutos tem relação com a performance direta do carro para o futuro, né? No segundo dia, o Sainz liderou, com o Pérez em segundo e o Lewis Hamilton em terceiro. Quer dizer, a Mercedes já deu um pulo também do primeiro dia, que não foi tão bem com o piloto da Mercedes, o George Russell, que ficou apenas 12º, o Hamilton pulou aí para terceiro. Muito trabalho dentro desses testes e depois o Charles Leclerc ficou com o melhor tempo no terceiro dia. O que eu acho interessante das voltas que foram dadas, 239 voltas pelo Kevin Magnussen, o Sainz andou 224 voltas, enfim, trabalho muito grande. Mas o que eu acho interessante é que esse quesito dos pneus, para a Ferrari, parece que tem um bom caminho, finalmente. Não sei se isso vai ser traduzido na questão de desempenho final em cada corrida, mas a Ferrari se preocupou muito com o desgaste dos pneus, em especial os dianteiros. Colocou câmeras muito sensíveis, que já são usadas, mas desta vez usadas com mais seriedade ainda, quer dizer, com muito mais voltas para observar os pneus dianteiros. Tem atualmente um trabalho muito bom aerodinâmico, mas traz o problema do desgaste dos pneus excessivo, apesar de ter colocado um carro de forma sólida, mas não se pode dizer tão rápida no desenvolver das simulações. A McLaren foi bem também. E os problemas que surgem nos pelotões intermediário e final do grid, eu acho que a Alpine vai ter falecido na última semana. Grande Wilsinho, tive o prazer de conhecê-lo, de conversar com ele, bater papo mesmo e também entrevistá-lo profissionalmente falando, várias vezes. Wilsinho Fittipaldi é o grande nome do automobilismo brasileiro ao lado de Emerson. Mas Emerson não existiria sem o Wilsinho. O Wilsinho foi à frente de Emerson para a Europa. A sua mãe, a dona, é mais novo, você tem mais chance, é muito difícil. Precisamos abrir a porta para o Brasil na Europa. E o Emerson foi e deu no que deu, com o apoio integral do irmão, que correu pela Brabham, naquela época do Emerson na Lotus, e depois tivemos o Wilsinho construindo heroicamente o Copersucar, que no Brasil, à época, muitos brincavam, muitos falavam, tiravam onda do Copersucar, o que é muito triste, porque o Brasil teve uma equipe de Fórmula 1 que hoje é consideradíssima em termos de trabalho, em termos de ideia, onde o Wilsinho Fittipaldi levou o Ricardo de Villa, o grande engenheiro que depois foi para outras equipes, trabalhou como estagiário na Copersucar, o Adrian Newey, o multicampeão projetista hoje na Red Bull. Então o Wilsinho Fittipaldi foi um visionário. Sem o Wilsinho não tínhamos Emerson. Se não tivéssemos Emerson, não sei se teríamos Piquet e Senna e outros todos. Barrichello, Massa, tantos outros. Então Wilson Fittipaldi Jr., vai com Deus, fará muita falta, e o Wilsinho, um dos grandes do automobilismo brasileiro, que merece o nosso reconhecimento. Semana que vem eu volto falando do Grande Prêmio do Bahrein.
Fique conosco, tem mais programa por aqui. Tchau. A seguir, a obra-prima de cena, o lançamento do livro do jornalista Luiz Alberto Pandini em Santos. Até já. Estamos de volta para falar do lançamento da primeira obra do jornalista santista radicado em São Paulo, Luiz Alberto Pandini, na Realejo Livros, em Santos. São 230 páginas. O primeiro capítulo é dedicado ao eterno ídolo, tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. O livro A Obra-Prima de Senna, Histórias de um Repórter nas Pistas, conta um dos feitos históricos do piloto no Grande Prêmio da Europa, em 1993. Nosso comentarista de automobilismo, Tony Vasconcelos, conversou com Pandini na tarde de autógrafos. Pandini, prazer em recebê-lo no AltoGP, mais um lançamento teu. Conta pra gente um pouco desse livro. Prazer é meu, obrigado. Esse livro ele nasceu da sugestão do meu editor, o Jober Amaral. Ele me pediu 2 ou 3 ideias de livro e a de execução mais rápida era essa, em que eu juntei vários textos meus. A ideia inicial era juntar vários textos meus, já publicados em sites, blogs, revistas e jornais, e juntar tudo num livro. Eu achava que seria só isso. No fim, eu acabei escrevendo vários capítulos e trechos inteiros inéditos, né, com histórias vividas não só com o Senna, mas com outros pilotos também. Então tem histórias com o Emerson, tem histórias com o Nelson Piquet, com o Jack Stewart, com pilotos nacionais de categorias daqui do Brasil, em vários autódromos do Brasil e do mundo. Até em Indianápolis eu cheguei aí e dei uma volta na pista de Indianápolis num carro pilotado pelo James Garner. Essa é uma história boa do livro também. Que legal, James Garner do Grand Prix, do filme Grand Prix, entre tantos outros. A obra-prima de Senna não pode ser outra nesse livro pela capa do que a volta em Donington, 93, sob chuva na largada do GP da Europa, entre outras tantas histórias. Te marcou muito, como marcou a todos que gostam do automobilismo? A mim particularmente marcou muito porque foi a minha primeira cobertura de Fórmula 1 fora do Brasil. A corrida, não só a primeira volta, né? Toda a atuação dele em toda a corrida foi espetacular, foi uma atuação de mestre, né? De um piloto no auge da forma física e técnica. Então eu conto detalhes dessa cobertura, detalhes de bastidor, coisas que aconteceram fora da pista. Tem muitas coisas que na época acabaram não saindo na minha cobertura no Jornal da Tarde no estado de São Paulo. Então eu dou detalhes, eu meio que levo o leitor para Donington comigo naquele fim de semana de 93. Não, sem dúvida. E com relação a toda a tua carreira, não só no Jornal da Tarde, no estado, como você falou, numa extinta revista que eu gostava e que teve pouca duração, que foi a GPX, né, de origem no Japão. Enfim, tudo que você fez, o que está faltando para a gente ter um mercado editorial em termos de revistas no Brasil, como Autosprint, como Autosport, enfim, revistas que são realmente importantes hoje na internet, né, com muita informação, em termos do chamado magazine mesmo, como se fala na Inglaterra, a revista de automobilismo, em especial focada na Fórmula 1. Infelizmente a perspectiva não é boa, porque o que falta para isso é a gente ter um país onde a educação seja mais valorizada e as pessoas gostem de ler, criem o hábito de ler, não ler coisa na internet, sabe, coisas de consumo rápido, não, lê mesmo, lê livros, lê revistas, sabe, lê romances, entende? Então a gente ainda tem um longo caminho a percorrer até chegarmos a isso, né? E isso se esse caminho também não estiver cheio de pedras, como muitas vezes aparecem algumas, né? Ao longo da história. Então, quando isso acontecer, aí sim a gente vai estar preparado para mais adiante ter, quem sabe, uma revista de automobilismo duradoura. Sem dúvida. Agora, o livro, editora a Gulliver, através da Racer Books,
pode ser encontrado prefácio do Flávio Gomes, né? É bom que se diga, o Flávio Gomes, o Popular 69, que está fazendo o prefácio aqui do livro, fez o prefácio do livro. Onde é que a gente encontra o livro? Além da Realejo aqui em Santos, quem quiser comprar o livro pela internet, enfim. Quem não puder vir aqui na Realejo, aqui em Santos, no bairro do Gonzaga, pode entrar no site gullivereditora.com.br e comprar o livro pelo site. Sem dúvida, na Realejo você encontra a obra-prima de cena do Luiz Alberto Pandini. Obrigado, Pandines. Mais sucesso ainda. Muito obrigado, Tony. Obrigado a vocês. Espero que vocês gostem da obra. E o AutoGP fica por aqui mais uma vez. Obrigado pela companhia. Eu te espero na próxima semana. Até lá, tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Iner Energia, uma empresa do Grupo Mendes, Blindatec Blindagens Especiais, Colorado Concept, Absoluta, certeza do melhor negócio, Bom Tempo, expresse seu interior, Reliance, agenciamento e serviços portuários, e Toledo Corretora de Seguros, 43 anos ao seu lado.